Por exemplo, mãe e filho, o tempo todo a gente precisa se perdoar, porque a gente não quer desistir um do outro. Embora também tenha uma visão romântica, né? Porque às vezes a gente acha que porque é mãe, a pessoa sempre vai ser boa com seus filhos. Não é garantia. Há mulheres que nem tinham vocação para a maternidade e acidentalmente tornaram-se mães. E aí toda a dificuldade que ela vai ter, por não ter querido ser mãe, vai se manifestar ali, na relação com o filho. A mesma coisa um filho. Ele pode não ter gratidão suficiente e ter com a mãe, com o pai, uma relação extremamente ferida, machucada, difícil. Então não é garantia. Mas o comum, a grande maioria, que tem experiências positivas com a maternidade, com a paternidade, a gente precisa perdoar filho todo dia. E você também perdoar seus pais. Aliás, à medida em que a gente vai se tornando consciente da nossa história, a gente vai descobrindo o quanto os nossos pais erraram com a gente. Não se trata de jogar pedras e de ficar ofendendo e de dizer, olha o que você fez comigo. Não, aconteceu, já passou. Hoje você vai construir experiências de perdão. Num primeiro momento até verbalizando, dizendo, mãe, tornei-me consciente do mal que a senhora me fez naquele momento. E eu sinto que eu preciso perdoá-la. Aí entra a ação de Deus em nós. Porque quando a gente descobre que tem um valor, é claro que a gente quer perdoar. A gente não quer perder aquela pessoa. Não é? Se você percebe que há um valor naquela amizade, naquele relacionamento, naquele namoro, você vai lutar para que o perdão aconteça. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Às vezes você identifica que você quer perdoar. Você não quer guardar aquela mágoa dentro de você. Mesmo porque perdoar é sempre uma atitude muito inteligente. Quando eu perdoo, eu limpo o meu coração dos resíduos do acontecimento desagradável. Então, quando eu olho nos olhos do outro e digo, olha, eu perdoo você pelo mal que você me fez. E às vezes até preciso me perdoar por ter permitido o mal que você me fez. Porque às vezes o outro nos machuca é com a nossa autorização. Nós vamos sendo condescendentes, a gente vai percebendo a invasão do outro, a gente vai notando a agressividade do outro, ou até mesmo um temperamento que não condiz muito com o nosso, e aí aquela pessoa é muito invasiva, e ela provoca sofrimento na gente o tempo todo, aí de repente derrama, entorna, né? Como diz lá em Minas Gerais, o caldo entorna e você fica diante de uma situação desagradável, precisando perdoar. Só que aí você chega à conclusão de que você não quer ficar com aquela mágoa, você não quer guardar aquela experiência ruim, por isso você perdoa, mas você também chega à conclusão de que você não quer aquela pessoa na sua vida. Isso é absolutamente saudável. Você não é obrigado a conviver de maneira íntima com todo mundo. E não é pecado, viu? Às vezes, nós temos uma visão muito equivocada de ficar pensando que nós temos que manter na nossa vida todas as pessoas que nos feriram porque nós somos cristãos. Não. Eu digo isso por onde eu vou, porque é absolutamente libertador e as pessoas precisam ouvir isso. Muitas vezes, religiosamente, elas ficam condicionadas que as exigências cristãs nos fazem ter que ter ao nosso lado as pessoas que nos fazem mal, por exemplo. Não. Jesus disse, se o teu braço te leva a pecar, corte-o. Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o. Jesus não está falando do nosso corpo físico. Mesmo que se nós fôssemos amputar
todas as partes do nosso corpo que nos levam ao pecado, não vai sobrar absolutamente nada de nós. Jesus está falando de estruturas, de pessoas, de situações que nós precisamos eliminar para que a gente possa seguir em paz. Então, muitas vezes, o perdão será uma experiência de continuidade, mas também será uma experiência de ruptura. Você não precisa levar adiante um relacionamento que você já identificou que faz mal a você. E às vezes, minha gente, infelizmente, nós reconhecemos isso até dentro de casa. Porque não é porque é meu irmão que é garantia de que ele me ame, que ele me queira bem. Não. Às vezes é meu irmão e quer o meu mal. Às vezes é meu irmão e tem muita inveja de mim. Olha o primeiro assassinato que é narrado na Sagrada Escritura. É um irmão matando outro irmão. Então, precisamos perder essa visão romântica que o fato de ter o mesmo sangue que nós é garantia de que existe amor. Não é. Às vezes tem o mesmo sangue que nós, mas não desfruta do mesmo entendimento, do mesmo querer bem. Então eu posso respeitosamente dizer a um irmão: o meu amor por você nunca me permitirá fazer mal, querer o seu mal, mas eu tenho o direito de dizer que não quero você participando da minha vida. Sim, isso é libertador. Então eu posso perdoar e gentilmente dizer: perdoo, mas não quero mais você comigo. E isso não é pecado. Porque eu já identifiquei que aquele relacionamento nos faz mal. Pecado é quando a gente insiste em levar com a gente uma pessoa que não nos favorece em nada, ou também o contrário. Às vezes eu não favoreço a outra pessoa, porque sou possessivo, porque sou invejoso. Então eu sou um peso na vida do outro. E ele tem todo o direito de honestamente olhar nos meus olhos e dizer: Fábio, não quero mais você na minha vida. E por mais que isso me doa, eu preciso aceitar. Porque infelizmente eu não consegui com ele aquilo que eu consegui com a maioria das pessoas. Porque também não é assim: eu errei com aquela pessoa, eu vou errar com todo mundo. A não ser que você tenha um desvio de caráter. Se você tiver um desvio de caráter, se você for uma pessoa psicopata, por exemplo, que não pensa em ninguém, você vai fazer um estrago por onde você for. Mas às vezes o seu erro foi com aquela pessoa. E a outra pessoa tem todo o direito de não lhe querer mais na vida dela. E a atitude mais sábia é não insistindo. Tá bom, vamos guardar o que de bom nós vivemos juntos. Você reconstrói a sua vida, eu reconstruo a minha, e assim vamos. É assim que tem que ser. Reconstruímos as nossas histórias, mantemos o respeito uns pelos outros, mas não precisamos continuar juntos. Minha gente, eu sei que às vezes parece difícil, mas quando a gente vai viver isso na prática, é libertador. Quando você é capaz de dizer, olhando nos olhos: você é meu irmão, você é meu amigo, mas você não me faz bem. Isso é libertador. E faz parte da nossa evolução espiritual. A evolução espiritual consiste justamente em você saber dizer aquilo que você quer e o que você não quer para a sua vida. É o que Jesus quer de nós. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Essa frase de Jesus move as nossas consciências. Eu estou sempre tentando buscar a minha verdade e o outro participa dela. Agora, se eu quero seguir com o outro, se eu já cheguei à conclusão de que não me faz bem, eu tenho o direito de não seguir com ele e não estar em estado de pecado. E o outro a mesma coisa. Ele tem o direito de seguir sem mim e não ficar em estado de pecado. Pecado é a gente viver na falsidade, machucando uns aos outros, fingindo que amamos, hipocritamente dizendo que somos isso, que somos aquilo, quando lá no fundo nós sabemos que não somos. Pecado é a hipocrisia de parecer que está tudo bem, quando na verdade não está. Que você possa fazer uma faxina no seu coração. Que você descubra qual é a dimensão do pecado que você precisa pedir perdão. Que você descubra em si quais são as realidades que você precisa se reconciliar com Deus. Porque em estado de esclarecimento, e nós podemos chamar isso de oração, porque quando a nossa consciência entra em ação, a nossa vida é oração. Oração é estar consciente o tempo todo. Em estado de oração, você descobre com quem você quer continuar e com quem você não quer. Perdoe o que vale a pena, perdoe o que você quer que siga. Perdoe também o que você não quer que siga. Perdoar é a única opção que o cristão tem. É preciso paz para poder sorrir. E a paz, ela nasce mesmo nas dificuldades. É o caso desse testemunho que nós temos aqui, minha gente. Que eu estou com ele já quase 15 dias. Veja que história comovente, lá de Campos, dos Goitacazes. Padre Fábio, eu sou a mãe de Maria Luísa, esposa de Marcelo. Meu nome é Thaís. Aconteceu uma tragédia aos olhos humanos no dia 16 de janeiro, que comoveu toda a nossa cidade. Mas aos meus olhos, padre, eu recebi como uma grande dádiva. Tive a oportunidade de ser mãe de um anjo. Eu não podia ter filhos, e antes de fazer tratamento me entreguei inteiramente nas mãos de Deus e disse: se for para eu sofrer nas tentativas de engravidar um aborto, não me dê esta graça. Eu não suportaria a perda. Fiz tratamento, engravidei em apenas um mês de tratamento, apenas regulando meu ciclo menstrual. Foi a grande graça que recebi. Mas no íntimo, sempre soube que não seria fácil. Como também sentia que a minha filha seria diferente e que viria para a salvação de muitos. Mas isso me perturbava, padre, porque nesses momentos eu me confundia com a Virgem Maria e pensava: não vou dar vida ao menino Jesus. Mas sabia que eu daria à luz a uma grande mulher. Tive gravidez de risco, fiquei de repouso e essa criança foi banhada em oração. Seu nascimento foi em Itaperuna, no estado do Rio. E logo pequenininha, veio em meus braços pela estrada. E eu a comparava a todo momento com o menino Jesus, com muito medo de estar blasfemando. Bem, vivi um intenso dia de amor e preparação para entregar a minha filha ao Senhor. Eu achava que a minha educação a faria uma grande mulher de Deus. Estive na Canção Nova para entregar o umbigo da minha querida filha, que guardei durante 1 ano e 10 meses, até eu ir à Canção Nova. Eu queria enterrar o umbigo de Malu na presença dela, uma vez que ela era muito esperta e falava tudo.
e entendia que iríamos enterrar o seu umbigo junto à imagem de Nossa Senhora na Canção Nova. Lá falamos, eu e ela. Maria Luísa é do Senhor. Depois eu disse, Senhor, eu te entrego a minha filha, ela não me pertence. Só não sabia, Padre Fábio, que no dia em que eu fui enterrar o umbigo da minha filha, agradecendo a Deus a graça de tê-la em nossa vida, que eu teria que enterrá-la de fato. Ao voltar para a nossa cidade e continuarmos as nossas férias, sofremos um acidente que resultou na morte de Malu e deixou meu marido em estado grave. E eu, embora dirigindo o carro tenha sido arremessado para fora, só tive ferimentos sobre a pele. Fui preservada em toda a minha saúde. Toda a nossa cidade, padre, amigos, somos muito conhecidos aqui, temos uma caminhada na igreja, somos professores. Todo mundo pensava que eu não suportaria receber a notícia de que minha filha estava morta. Eu, na verdade, sofri sim, muito. Mas fiquei lisonjeada, pois tive a certeza de que Deus me deu a graça de ser a mãe de um anjo. Não fui a mãe de Jesus, mas fui a mãe de um anjo que pude presentear ao Senhor como o meu maior bem, uma vez que só o Senhor havia me dado essa graça nesta vida. Meu marido está internado com a medula preservada, embora em estado delicado. Minha luta não acabou. Quanto à recuperação dele, confesso que tenho medo, mas também o entrego ao Senhor. Escrevo apenas para dizer que suas palavras, que os seus livros estão me acalentando todas as manhãs, antes de visitá-lo no hospital, onde não suportaria se não me alicerçasse nessas suas palestras. Uma multidão se reúne em oração pela recuperação da nossa família e estamos arrastando uma multidão, quando nem mesmo ainda acabou o nosso sofrimento. E agora recebi uma ligação de alguém me perguntando se eu não queria escrever essa história para o Senhor. Padre Fábio, conto com suas orações e faço questão de dar o testemunho da minha dor, na certeza de que não pertenço a esse mundo. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Thaís Almada. A Thaís mandou para nós aqui a foto da Maria Luísa. Se tiver como mostrar. Eu fiz questão, minha gente, de trazer esse testemunho, porque eu fiquei muito mexido com ele, sabe? Fico pensando que às vezes nós tocamos em tanto sofrimento todos os dias e eu particularmente gosto de ter muito respeito por quem sofre. Eu tuitei isso ontem e isso é uma verdade para mim. Eu acredito mesmo nas lágrimas. Não acredito tanto nos sorrisos como eu acredito nas lágrimas. Esse testemunho, ele mexe comigo por um motivo muito simples. Ele é evangélico. É um testemunho de alguém que que esteja profundamente visitado por Deus é que tem condições de dizer o que a Thaís disse. Fico muito comovido toda vez que Nossa Senhora da Piedade, a cena da Pietà, se repete nos nossos dias. Porque acho que com todo respeito a todo mundo que sofre, eu ainda acho que a pior dor que um ser humano pode viver é essa. Uma criança tão esperada, como ela disse, né? Tão desejada, tão sonhada,
vem pela graça de Deus, sem precisar de muito tratamento. Vive 1 ano e 10 meses, eles vêm à Canção Nova para cumprir uma promessa, sepultar o umbigo da filha num território que eles consideram especial para eles, e a voltar essa tragédia. A tragédia nos cala, nós não temos resposta para isso, nós não temos o que dizer. Nenhuma palavra mágica pode apagar a dor. Mas a palavra da Thaís nos serve hoje como um testemunho de fé. E volto ao início da minha fala. Por que faço questão de dizer e de contá-lo? Porque eu acho que ele nos acorda. Não é? Ele nos acorda. É tão difícil dar graças a Deus no momento da dor. É tão raro isso acontecer, é tão raro a gente ver, que quando acontece, a gente precisa fazer justiça. A partida de alguém que a gente ama é sempre tão dolorosa, é sempre tão sofrida. E o testemunho da Thaís, no momento que eu li, ele foi de conversão para mim. De pensar que meu coração tão cheio de misérias, às vezes não é capaz de perceber a felicidade ao meu lado. Meu coração tão cheio de imperfeições, não é capaz de ser grato. E que essa é a conversão mais urgente que eu preciso viver. Ser grato. Ser grato ao dia que eu tive, às pessoas que participaram dele. Ser grato à saúde que Deus me concedeu hoje. Ser grato à oportunidade de estar aqui com vocês. De alimentar os meus sonhos. De ter a oportunidade de receber esse testemunho, de saber que estamos unidos, que a comunhão um dia foi estabelecida e que essa trama invisível da existência foi nos amarrando, que você está no coração de alguém que sofre mesmo sem você nunca ter estado com ela, que você ajuda a atribuir sentido aonde está o absurdo, e que isso nos identifica humanos, que esse é o principal aspecto da humanidade, quando nós somos capazes de estar juntos mesmo quando a geografia nos separa. Porque existe uma palavra sendo comunicada. E que surpreendentemente Deus atravessa essas palavras imperfeitas, esses formatos tão imperfeitos, que os formatos humanos são sempre precários, são sempre imperfeitos. Esse cenário é imperfeito, a nossa técnica é imperfeita, a nossa palavra é imperfeita. Mas Deus não se limita diante de tudo isso. Ele passa por ela. Ele acontece através dela. E eu não poderia voltar, começar de outro jeito, de outra forma. Agradecendo a Deus pela vida da Thaís, pela capacidade que essa mulher tem de crer na ressurreição e de até mesmo nos assustar com um testemunho tão vivo, tão cheio de verdade. E para você, Thaís, e para todos os que nos assistem neste momento, na tentativa de encontrar um significado para a dor, eu me coloco mais uma vez disponível, em comunhão, desejoso de estar aqui sempre, fazendo do nosso programa uma oportunidade de encontro. Que a vida é assim. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. O que nos diferencia é o que a gente faz entre o dia que chega e o que a gente vai embora. A grande questão da vida é essa, é o que a gente faz entre o dia que a gente chega e o dia que a gente vai embora.
Você foi até o final. Isso é mais do que assistir a um vídeo. É um ato de atenção num tempo em que quase ninguém escuta até o fim. Mostre nos comentários de onde você está nos acompanhando e, se quiser, espalhe esse conteúdo para alguém que valorize isso tanto quanto você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando uma vez bateram na porta da minha casa e disseram assim: é aqui que mora o seu Natinho? E eu disse: é. O que você é dele, menino? Eu falei: ele é meu pai. Aí o senhor virou e falou assim: pois é, seu pai bebeu demais, ele está caído lá no centro da cidade, alguém precisa buscar. Eu me lembro que meu coração de menino naquela hora sofreu um golpe. Meu pai era alcoólatra, a gente sabia disso, mas ele ainda não tinha vivido aquela experiência tão trágica de não conseguir mais voltar para casa. E o pior, lá no centro da cidade, meu pai era um homem conhecido, um construtor famoso, bom de serviço, como dizia todo mundo lá. Fui eu, minha mãe, meu irmão. Me recordo como se fosse hoje. Havia chovido, meu pai ainda sujo do trabalho. Era um sábado à tarde, tinha trabalhado a manhã inteira. Passou num boteco, ficou bebendo, não teve força de voltar para casa. Estava na sua bicicleta, caiu, ficou ali, na sarjeta. Havia chovido e ele estava misturado naquela lama que fica entre a calçada e a rua. Quando eu olhei meu pai daquele jeito, sabe? Fiquei pensando. Naquela hora, o que meu coração de criança conseguia sentir era vergonha, só. Medo de que algum coleguinha meu pudesse passar, ver meu pai daquele jeito. Hoje, depois de tanto tempo já passado, depois de tanta história já vivida, eu consigo identificar que o que naquela hora eu sentia não era vergonha, era indignação. Indignação. Porque a gente fica indignado quando a gente vê a pessoa certa no lugar errado. Todo mundo é a pessoa certa. Eu não acredito em pessoa errada. Eu acredito que a gente possa assumir erros, esquecer quem a gente é, mas a pessoa certa a gente sempre é. Porque enquanto nós estivermos no impulso do Espírito Santo, na força de sermos filhos de Deus, mesmo que no pecado, nós somos a pessoa certa. Por isso que você não tem o direito de desistir de você. Mas quando a pessoa certa está no lugar errado, a gente corre o risco de esquecer que ela é a pessoa certa. E aí a gente julga pela situação. E o que eu mais sentia vontade de fazer era retirar o meu pai dali logo, para que nós pudéssemos dar um banho nele, para que ele pudesse voltar a ser o meu pai. E às vezes a vida é assim. Nós também estamos caídos em tantas sarjetas por aí. E o pior, caídos sem alguém que possa vir nos ajudar a sair. Ou pior ainda, quando vemos aqueles que a gente ama caídos na sarjeta e não temos a coragem de ir lá desafiar a nossa vergonha, o nosso medo, para dizer no ouvido dela: você é a pessoa certa, mas está no lugar errado. Quem disse que você nasceu para ser assim? Objeto dos outros, objeto do prazer dos outros. Quem disse que você nasceu para ser isso? Quem disse que você nasceu para ser drogado?
Quem disse que você nasceu para ser esse alcoólatra que você está sendo, para destruir a sua vida, destruir a vida de quem você ama? Quem disse? E eu me recordo que quando eu fiz essa música para Adriana, eu me lembrei da oportunidade que eu vi meu pai caído daquele jeito, mas que pena, eu ainda não sabia cantar. Eu ainda não sabia fazer música, eu ainda não sabia pregar, eu ainda não era padre, eu nem imaginava que um dia eu seria padre. Por isso que depois que eu assumi o meu sacerdócio, eu não me canso de pregar contra o álcool, eu não me canso de pregar contra a droga, eu não me canso de pregar contra a prostituição. Sabe por quê? Tudo isso doeu em mim. Não aprendi nos livros, não. Doeu dentro da minha casa, com irmãs prostituídas, com irmãos drogados, com pai alcoolizado. Se hoje eu tiver força para lhe convencer, eu quero. De que você não nasceu para viver isso que viveram os meus irmãos. Que você não nasceu para se curvar a todo esse processo de destruição que essa sociedade traz, socializa, nos entrega, como se nós fôssemos um depósito de lixo, como se nós não tivéssemos inteligência para escolher, como se nós de fato estivéssemos prontos para morrer. Porque se a estrutura não é santa, eu tenho que santificá-la com a minha vida, eu tenho que santificá-la com o meu testemunho, porque se o mundo ainda não é santo, eu não tenho o direito de dizer que eu não serei também, ao contrário. Quanto maior for a presença do pecado, do diabo, das estruturas pecaminosas no mundo, maior tem que ser a nossa reação de homens e mulheres de Deus, porque nós não podemos nos curvar, mas nós temos que estar atento a todas as sarjetas da vida. Primeiro, para que a gente se levante dela. Depois, a gente tenha força de buscar aqueles que ainda não conseguiram sair. Porque cada vez que nós convencermos uma pessoa a se levantar das sarjetas da sua vida, sejam elas dos afetos, da realidade prática, concreta, de alguma forma o Espírito Santo estará santificando o mundo em nós e a partir de nós. Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal. E isso não faz parte da minha pessoa. Eu acho que eu estou nesse momento achando que todos falam de mim, que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, choro todos os dias, fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar direito que eu estava fazendo. Me ajude. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Tá vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo. Tudo isso decorrente, de um jeito de viver muito para fora. É claro que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente, pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem-estar. Isso é outro caso. Estou dizendo dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívios, minha gente. Uma coisa é certa, a vida nunca foi fácil. Eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem. Agora há um fato inegável. O mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá. A comunicação mudou radicalmente o mundo. E isso gerou muitas consequências em nós. Uma delas é essa insegurança, esse medo. Nós temos medo. A palavra que hoje caracteriza muita gente é medo. Nós temos medo de que vamos perder o outro. Nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado. Nós temos medo de não dar conta. Nós temos medo da solidão, nós temos medo de sentir medo. Sabe, minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus, a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo.
que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha, primeiro, consciência de que não podemos ser assim. De que nós estamos vulneráveis a ser assim. Nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados neste mundo assim, mas nós podemos fazer uma experiência nova. Dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto, aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova. Você não está condenado a viver a vida de todo mundo. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus, por esse impulso de Jesus, por essa graça que Jesus nos oferece, para provocar dentro de você uma revolução. Essa transformação interior que se chama conversão. Hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de disposição. Não quero permitir, não quero admitir de jeito nenhum, eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje. Eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar. Eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje. Porque Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades, em muitos desânimos. Pode ser que você também hoje se sinta sozinha. Pode ser que você já não esteja nem se suportando mais. Pode ser que você esteja com dificuldade de se amar. Pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar. Dê uma oportunidade a Deus. Faça valer a sua religião. Que ela não seja mais um código de obrigações, não. Permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza. Deus ainda lhe quer. Permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho, venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você, que não está mais servindo para nada. Não velho, né? Tudo aquilo que está estragado, porque o velho eu quero permanecer, eu quero que muita coisa antiga fique dentro de mim. O que está estragado, permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você. Permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos. Permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças. Permita que hoje Deus venha cuidar de você. Permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é. Porque quando Deus entra na nossa vida, é a primeira coisa que Ele faz. Ele nos dá motivos para a gente sorrir. Satisfação de ser quem a gente é. De você olhar-se. Reconhecer-se miserável, mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias. Que você está administrando bem. Que o seu trabalho está sendo frutuoso. E que porque esse trabalho está sendo frutuoso, a graça de Deus está com uma bonita oportunidade de crescer. Que Ele lhe acompanhe. Que Ele lhe abençoe. Que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo o que definitivamente não precisa mais continuar. Tem uma parte aqui no Salmo, que por acaso eu até abri a Bíblia procurando uma passagem para começar o programa, e caiu. Senhor, é o Salmo 40. Senhor, não me recuses tua misericórdia. Tua fidelidade e tua graça me protegem sempre, pois me rodeiam males sem número. Minhas culpas me oprimem e não posso mais ver. São mais que os cabelos da minha cabeça, meu coração desfalece. Digna-te, Senhor, livrar-me. Vem depressa, vem em meu auxílio. Olha que interessante. Não me recuses a tua misericórdia.
Eu quero viver sempre debaixo da certeza de que teu amor é misericordioso, isso é, teu amor sente comigo. Ter a certeza da tua fidelidade, da tua graça, que são os instrumentos da minha proteção. Pois me rodeiam males sem número. Gente, esses males que nos rodeiam são as próprias situações da vida. Eu corro um risco diário de me perder dessa certeza do amor de Deus por situações e por mentalidades que me afastam. Eu posso deixar de ser cristão e continuar frequentando a missa. Se eu me desprendo da certeza de que Deus é misericórdia, de que Deus é amor, e que Ele me resgata diariamente, me corrigindo e também me colocando no colo, eu me debando para uma outra forma de cristianismo que não tem nenhuma ligação mais com Jesus. Sabe? Um pseudo, uma falsa compreensão cristã. Às vezes eu vejo o cristianismo, em alguns lugares, em algumas pessoas, o paganismo retornando. Simpatia. Você sabia que simpatia não é nada mais, nada menos do que uma forma pagã, que foi muitas vezes assumida pelo cristianismo como algo natural? Não, isso é rito pagão. Não tem nada a ver. Ou até mesmo as promessas que algumas pessoas religiosamente fazem marcadas pelo paganismo, mercantilismo entre elas e Deus. Esquecem que Deus é amor, esquece que Deus é misericórdia, que Deus não é mesquinho igual nós, que não temos que ficar negociando com Ele graças. Graça diz tudo, não preciso pagar por isso. Agora, preciso responder. É uma questão de delicadeza e educação. Eu reconheço que Deus me deu, não paguei para ter. Então eu agora sou delicado com aquele que me deu. Eu sou educado com aquele que me deu. Eu não pago, mas a graça se retribui com a gratidão. E o que é a gratidão? A oportunidade que eu tenho de colocar à disposição de outras pessoas que não foram agraciadas da mesma forma que eu, porque são diferentes de mim, foram agraciadas com outras coisas que eu não tenho. Então elas me agraciam com aquilo que é delas. Então eu, de forma gratuita, graciosa, generosa, vou começar a devolver aquilo que Deus me deu e que só é dele em mim. Aí sim nós estamos falando de um Deus generoso, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso que nos faz ser também. E é tão interessante, minha gente, quando nós encontramos pessoas que já são capazes de entender a religião assim. Não pedem nada a Deus, vivem para agradecer. Porque aquilo que já lhe foi dado é o suficiente para ela poder se virar. Eu particularmente penso que se nós formos honestos, nós não temos necessidade de pedir mais nada a Deus. Primeiro porque Ele sabe o que nós precisamos. E muitas vezes o que nós precisamos não acontece, ou porque não está na hora, ou porque nós ainda não fizemos a nossa parte para que aquilo acontecesse. Então não adianta você ficar julgando, gritando no ouvido de Deus para que Ele venha fazer o que talvez ainda não seja a hora, ou aquilo que ainda falta a sua parte ser feita. Isso é tão bonito porque causa em nós uma tranquilidade, uma serenidade, sabe? Eu tenho desfrutado muito isso nos últimos anos. Confesso do fundo do meu coração, eu tenho muitas ansiedades. Eu sou uma pessoa ansiosa porque eu trabalho muito. Mas eu não tenho ansiedades em relação àquilo que Deus vai fazer por mim, comigo, na parceria que nós temos. Não tenho. Como é que serão os projetos deste ano? Não sei. Eu sei é que chove diante de mim uma oportunidade, eu olho para ela, reconheço como uma graça de Deus, faço a minha parte, se der certo, bem, se não der, vai ter uma chuva daqui a pouco, choverá outra oportunidade. Choverá outra oportunidade. E assim nós vamos assumindo uma espontaneidade, uma naturalidade. A gente vai retirando essa ansiedade, que às vezes as pessoas estão tão pesadas, tão necessitadas de saberem como será, como vai acontecer, e fica azucrinando Deus.
A oração delas é sempre uma azucrinação no ouvido de Deus. Perde a oportunidade, essas pessoas perdem a oportunidade de estar com Deus como um amigo. Que não tem nada pior, minha gente, que a gente tem amigo que só se aproxima de nós para pedir as coisas. Ô, coisinha. Eles nunca aparecem, aí manda um WhatsApp. Oi, tudo bem? Eu já sei. Digitando. Eu sei que o digitando vai ser. Aí vem. É aniversário da minha avó, será que você podia mandar um vídeo para ela? Eu sei que isso é chato. A pessoa fica 1 ano sem falar com você. Mas na hora que ela lembra que ela precisa. Deus às vezes é interpretado assim. O exemplo do vídeo é brincadeira, né? Estou falando quando você experimenta isso, eu nem preciso ficar te explicando, não. Você sabe muito bem como é ruim estabelecer ou ter uma pessoa que só lhe procura quando precisa. Não fica gratuita, a amizade não amadurece. Com Deus acontece a mesmíssima coisa. Muitas vezes nós não avançamos na relação com Ele, porque nós só o procuramos porque precisamos pedir. É aquela velha, nossa, eu estou precisando rezar. Essa frase nunca deveria sair na boca de um verdadeiro cristão. Nós não estamos precisando rezar. Nós deveríamos rezar naturalmente. Não deveria ser um fato ocasional, não. Vida cristã, vida espiritual, é a vida de todo dia, de toda hora, de nós sorvermos este Deus que está aqui neste estúdio, que está aqui nessa música, que está aqui nas pessoas que trabalham, que está aqui nas pessoas, nos bastidores que a gente nem enxerga. Isso é vida espiritual. Cada um fazendo bem o seu papel, desenvolvendo bem a sua função. Isso é ser cristão. É a gente trabalhar com honestidade, é a gente trabalhar com dignidade. É a gente dar ao outro, ainda agora eu estava dizendo, voltei de Portugal e eu fiquei impressionado com a penetração da Canção Nova no meio dos portugueses. Como a Canção Nova tem ajudado a reconstruir no coração de tantas pessoas que foram estragadas por discursos religiosos, muitas vezes feitos pelos pais, na maior ingenuidade, sem saber que estavam estragando os seus filhos. Homens e mulheres de 60, 70, 80 anos, tendo a feliz oportunidade de redescobrirem Deus de um jeito certo. Como? Através da Canção Nova. E você vai dizer que essas pessoas não participaram dessa evangelização? Não. Eu, quando chego ao coração de tanta gente através deste programa, eu estou amparado por muita gente aqui. Então, o Deus que acontece através deste programa, não é somente através deste microfone, não é somente através do Christian, não, é toda uma equipe técnica que está cuidando de nós. Se um deles não estiver na mesma consonância, se um deles estiver aqui com o coração pesado, ele deixa de participar do projeto. Então, não tem de dizer, estou precisando rezar, não. A oração deve ser para nós. A gente tem que compreender a oração a partir da necessidade que nós temos de amar e ser amados. Eu preciso de pessoas onde eu me sinta amado. Isso é rezar. A minha relação com Deus passa pela mesma regra. Ali, o Salmo, que diz de maneira tão bonita, Senhor, me proteja com a sua misericórdia. É esse Deus que nós precisamos entender. Não um Deus que vem de graças, que cobra o dízimo para poder nos dar algum benefício, não. É um Deus amoroso, que não se cansa de bater à porta do nosso coração e da nossa vida para poder torná-la muito melhor, para participar intensamente da nossa história. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima.
A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, porque tudo eu falo que é livramento agora. O negócio não deu errado. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi, é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, no grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Quando são elas e só. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós, e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você, porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca, que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto,
Todo mundo tem uma rede social onde se mostra um pouco. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Eu estava dizendo do sucesso. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estivesse se sentindo bem. Aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca, que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro. Porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então, vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária. Requer um exercício diário de identificar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Você pode pensar que isso eu estou falando é a partir de mim. Não, falo de mim também, claro. Mas eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Nós estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Esse caos social, minha gente, ele é fruto de um prejuízo humano que nós estamos vivendo aos poucos, sem perceber que estamos vivendo. Porque nós estamos cada vez mais empobrecidos do ponto de vista humano, de cidadania mesmo. Às vezes, falar de cristianismo, eu preciso recrutar os valores do cidadão. Até para eu compreender o que é ser cristão, eu preciso antes compreender o que é ser cidadão, que é justamente estar consciente das lógicas da cidade. O que é estar consciente das lógicas da cidade? É saber que existe um bem comum, que eu não tenho direito de pichar aquela parede, porque ela não é minha, aquela casa não é minha. Como é que eu vou pichar o muro que não me pertence? O proprietário daquele muro não escolheu aquela pichação. Ele não pediu para que alguém fizesse. Aí nós vamos lá, nos sentimos no direito de comprar os nossos sprays e sair pichando a casa dos outros. Ou então, é uma praça que foi feita para todos nós e eu uso como se ela fosse feita apenas para mim. Eu quebro, eu danifico, eu jogo lixo no chão. Ou então, porque eu percebo que não existe um policiamento, não existe uma vigilância, eu me sinto no direito de quebrar a porta de um estabelecimento comercial e roubar o que existe lá dentro. Veja bem, nós estamos falando de um prejuízo humano que nós não podemos nem contabilizar mais. Porque é aqui que nós estamos ficando pobres, com a qualidade das pessoas. Sabe quando você percebe que um filho está ficando delinquente?
Quando você percebe que uma criança, já pequena, ausente de regras, ausente de aprendizados que possam colocar nela uma moral natural, sabe, um impedimento ético, para que ela não prejudique o outro, para que ela não mate o outro, para que ela não roube o outro, aprendeu de criança. Ela pergunta do Alexandre Garcia, né? Que país nós estamos construindo que nos dá o direito de quebrar todas as regras sociais para um benefício particular, para uma comodidade particular? Porque estamos ocos, estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. E essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. Padre Fábio, quando é que a gente perdoa? Quando a gente esquece ou quando a gente aprende a conviver com quem ofendeu? Com as duas realidades, minha amiga. O perdão, ele tem que atingir o nosso jeito de interpretar o outro. Por isso que ele tem que ser uma espécie de esquecimento para quem tem mais facilidade, porque isso está muito ligado ao temperamento, né? A personalidade da pessoa. Então tem gente que hoje viveu uma experiência aqui e amanhã nem lembra mais. E às vezes, quem é assim, tem um padre que eu amo muito, não vou dizer o nome dele não, convivi com ele muito tempo. E no início eu ficava tão assustado que eu achava ele grosso. Ele falava de um jeito muito rude com a gente. Mas depois eu descobri que aquela palavra rude que ele proferia não correspondia aos sentimentos que ele tinha. É um homem doce, um homem extremamente sensível, um homem que não guarda rancor. Então veja bem, é uma personalidade. Às vezes ele machucou alguém aqui hoje, ele nem sabe que machucou, porque é o jeito dele ser. O outro ficou lá todo ferido, todo machucado, porque é muito sensível, muito assim, mas ele nem sabe que machucou. Por exemplo, essa pessoa geralmente tem uma facilidade muito grande de esquecer. Esquece que machucou e esquece que foi machucado também. Mas tem gente que não. Então, o perdão, ele precisa ser trabalhado. Nas pessoas que têm a facilidade de esquecer, o melhor é esquecer mesmo. Você olhar para aquela pessoa de um jeito novo. Porque se toda vez que você olha para ela, mas você já fez isso, você já fez aquilo, cria um clima de desconfiança, né, que não permite o outro ser novo. Agora, há um jeito diferente também. Quando nós temos dificuldade de esquecer, a gente precisa então trazer o outro para a nossa vida da mesma maneira como você disse. Eu aprendo a conviver com aquele que me machucou. Como é que você vai aprender a conviver? Neutralizando para que você dê ao outro a oportunidade de ser novo. Mesmo que de vez em quando você se recorde daquilo que ele fez, mas você não vai permitir que a recordação, já que você tem dificuldade de esquecer, você não vai permitir que a recordação fique determinante sobre o outro. Um erro na vida não pode se transformar numa vida de erros. Às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Um erro que ela cometeu contra a gente começa a ver aquela pessoa o resto da vida a partir daquele erro que ela cometeu. Então, eu não aprendi a conviver com ela. Eu não dei a ela uma oportunidade de superar o que eu sabia sobre ela. Porque nós vamos nos machucar. Nós não somos perfeitos. E o interessante é que, quanto mais você precisa perdoar, quanto mais você perdoou, mais você descobre que aquela pessoa é essencial na sua vida. Porque se não é essencial, minha gente, você manda ela embora uma vez e nunca mais ela volta. Agora, se você insiste, se você briga e depois insiste em retomar aquela pessoa na sua vida, isso é uma prova concreta de que você ama, de que ela é especial para você. E aí você vai convivendo. Claro, quanto mais a gente neutraliza isso, né? A gente precisa purificar o nosso jeito de ser com o outro. Eu não quero morrer machucando as pessoas que eu amo do mesmo jeito que eu machucava o ano passado. Eu quero aperfeiçoar dentro de mim o meu jeito de amar. Então eu vou aprendendo a conviver com o outro. Se eu não consigo esquecer o que ele fez, então eu vou tentando colocar
na minha vida um jeito novo de olhar para Ele. Ele não é o erro cometido. Então, todos os dias eu faço o esforço de dar a Ele uma nova oportunidade. É assim que a gente vence, né? É assim que Deus nos trata. Não pode ser diferente, né? Você imaginou se Deus desistisse da gente? Olha quantos erros você já cometeu na vida. Quantas coisas ruins você já fez. E Deus não desistiu de nós. O fascinante em Jesus é isso, minha gente. É a gente descobrir que Ele tem um olhar novo para nós todos os dias. Isso é salvação. O diabo nos olha do mesmo jeito. Isso é condenação. Ele nos olha do mesmo jeito com os olhos pessimistas. Você não vai dar certo não, viu? Você vai errar de novo. É assim que o diabo nos olha. Mas Deus nos olha de um jeito novo. Deus nos olha sorrindo todos os dias como se Ele não estivesse se recordando do que a gente fez no passado. E aí Ele sorri e faz uma nova proposta para você. Não deu certo ontem? Hoje quem sabe pode dar. E aí a santidade consiste em você ter disposição de corresponder ao que Deus espera de você. Vai dormir com essa certeza hoje. O diabo olha para você com olhos pessimistas, mas Deus não. Deus olha para você cheio de esperança. Ele tem absoluta certeza que o que Ele deixou dentro de você é o suficiente para você dar certo. Mas Ele tem certeza também que aquilo que Ele deixou dentro de você, você vai trabalhar para melhorar ainda mais. E por isso você pode dar certo. Graça de Deus se encontrando com esforço humano. Realidade divina sendo acolhida na realidade humana. Vai dormir com essa esperança. O que passou hoje, o que não deu certo até o dia de hoje, não precisa prevalecer. E os erros que você cometeu na vida não precisam ser determinantes para que você viva uma vida de erros. Vamos nessa esperança, caminhando, lutando, para que a gente possa alcançar sempre este lugar que Deus preparou para mim e para você. A palavra de Deus precisa ser lida. A gente pode ler de duas formas, né? No primeiro momento como uma oração. Existe até um método chamado Lectio Divina, que valeria a pena, se você entrar na internet, você encontra os passos deste método. Que é desde um momento de concentração, a escolha do texto, depois a leitura, e aí você vive essa oração de maneira orante. A palavra, e aí você tem as passagens específicas para favorecer a sua oração. Você pega, por exemplo, os Salmos, né? Você pega um trecho do Evangelho, e aí você vai meditar o jeito de Jesus viver, o jeito de ser, o que Jesus disse a essa ou aquela pessoa. Agora, quando nós nos aventuramos em ler todas as páginas da Sagrada Escritura, querendo encontrar respostas para a vida, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Sagrada Escritura é um livro que contou a história de muita gente. E para a gente entender a história que ali está sendo contada, nós precisamos viver a contextualização. É uma regra da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Toda vez que eu faço a leitura de um texto, eu estou num exercício de hermenêutica. Isto é, eu estou tentando entender, fazendo uma interpretação daquilo que eu li. É aí que mora o perigo. Muitas religiões são fundamentalistas, por quê? Porque não fazem a interpretação do texto a partir do contexto. Então tá bom. A gente pega o livro de Apocalipse. A gente vai ver lá que o livro está falando de destruições. Existem pessoas que pegam esses textos, fazem uma leitura sem muito conhecimento do porquê que aquele texto foi escrito daquela forma e acha que aquela palavra está falando de uma destruição de hoje. Aí tem gente que entra dentro dessas linguagens apocalípticas e ficam loucas. Acha que o mundo vai acabar hoje, aí começa essas desgraças que acontecem, que são desgraças naturais, muitas vezes causadas por nós, né? A natureza está lá para viver de um jeito. Nós construímos nos lugares errados, nós jogamos lixo nos bueiros, aí vem a enchente e inunda tudo. Nós temos a nossa responsabilidade. Aí uma pessoa pega uma leitura, um texto apocalíptico,
e faz uma leitura daquela situação como se aquilo estivesse explicado. Aí retira a responsabilidade humana, porque o texto diz que iria acontecer isso. Veja bem, isso é um perigo. O texto do Apocalipse, só para dar um exemplo, ele foi escrito a partir de uma comunidade que estava vivendo o terror da dominação romana. Então, a comunidade que escreve aquele texto, ela está oprimida. Então, todas aquelas figuras do dragão, do monstro, daquela coisa toda que nós temos dentro da linguagem apocalíptica, cheia, né, de figuras grandiosas, monstruosas, de acordo com a interpretação que nós temos da exegese, da leitura da Sagrada Escritura, o Apocalipse está sendo escrito por uma comunidade que está vivendo uma opressão que tem nome, é o Império Romano. Então o dragão que será massacrado, destruído, é o Império Romano. É a necessidade que o povo tem de criar esperanças para destruir o império que é massacre. O Apocalipse não é um livro que prevê a destruição. O Apocalipse é um livro que está muito mais na perspectiva da construção de um novo tempo que necessariamente na destruição, como a gente pode imaginar e muitas vezes visualizar facilmente a tragédia, né? É a construção de uma esperança. Aquele povo que quer se ver livre da escravidão, então está alimentando dentro do coração e falando com metáforas, isto é, o que é a metáfora? É uma linguagem que ultrapassa o significado das coisas, né? Quando eu falo para você, eu vou lhe oferecer o meu coração, não é uma linguagem literal. Se eu te dou o meu coração, Deus me livre, eu fico sem ele, eu morro daqui a pouco, né? É igual aquela expressão, um beijo no seu coração. Imagine que coisa horrorosa se você vai interpretar essa expressão literalmente falando, fazendo um corte no peito do outro, procurando as vísceras ali e dar um beijo no coração. É muito nojento, né? Enfim, é uma maneira que as pessoas encontram de expressar o tanto que elas gostam. Um beijo no seu coração. Veja bem, é uma metáfora. Eu me utilizo de uma linguagem que é comum. O coração está diretamente ligado ao meu sentimento, né? Muito embora o sentimento seja produzido no cérebro, mas a gente fala o coração. Então veja bem, a linguagem metafórica é para ajudar a dizer aquilo que a gente não pode dizer com tanta clareza. Não é? Então o Apocalipse é uma linguagem assim. Como eles estão escravizados e não podem dizer com muita clareza, eles constroem as metáforas. O império que vai ser desarmado, que vai cair, que vai ser destruído, esmagado, é o Império Romano. O contexto da dominação que as pessoas sofriam naquela época. Mas aí a gente pega e faz uma leitura ao pé da letra, vira um discurso horroroso mesmo. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu fui vítima de uma pregação assim. Uma mulher entrou lá em casa e começou a pregar que o mundo ia acabar. Imagina eu pequenininho lá no canto do sofá, ouvindo aquela pregação. Minha mãe sentou todo mundo no sofá, vamos ouvir a pregação da mulher. A mulher fez um mal terrível para nós, né? Ao invés de nos anunciar esperança, né? Desejo de vida nova, vamos melhorar o nosso coração para a gente ser mais fraterno, para a gente ser mais solidário, que é o que a religião precisa fazer, ela meteu medo em nós e foi embora, bonitona. Nós ficamos lá 3, 4 noites sem dormir, achando que ia cair um meteoro lá em casa, e a minha mãe não tinha conhecimento suficiente para desmentir, ficamos no meio da mentira durante muito tempo. Então é muito perigoso, a leitura da Sagrada Escritura precisa ser muito responsável. Não faça nunca uma interpretação ao pé da letra, porque a interpretação ao pé da letra, quando você retira aquela frase do contexto, você corre o risco de perder o fundamental, a compreensão mais ampla, né? Como a gente poderia dizer. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas. Amém. E hoje, quem sabe, esse programa possa lhe ajudar a colocar um detalhe de santidade na sua vida.
e você ir dormir um pouquinho melhor do que quando acordou. Chegar ao fim de um vídeo como esse é algo extremamente raro. No mundo acelerado, você parou, ouviu e refletiu, e isso já te coloca entre os poucos que realmente estão presentes. Se essa experiência teve algum valor para você, comente aí nos comentários a sua cidade. Deixo o convite para você se inscrever e compartilhar com alguém que também esteja buscando mais do que apenas distração. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Padre, há 2 meses que eu estou numa depressão profunda que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. E eu perguntei, minha filha, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento? Qual a razão de você se trancar dentro do seu quarto? E ela me disse assim, nós descobrimos, padre, que o meu pai, ele tem poucos meses de vida. O médico nos anunciou que ele está num estado muito avançado de câncer. Eu escutei e parecia que entre aquela decisão de ficar trancada no quarto e a notícia de que o pai viveria pouco tempo, havia uma contradição. Aí eu perguntei para ela com muita coragem, sem medo de estar desrespeitando o sofrimento dela, sem medo de desconsiderar a depressão que ela estava vivendo, sem medo de desconsiderar aquilo que para ela era doloroso naquela hora. E eu perguntei, minha filha, você fica sabendo que seu pai tem apenas alguns meses de vida. Você escolhe passar esses meses deprimida? Você prefere passar esses poucos meses que o seu pai tem, trancada dentro do seu quarto? Será que você não está fazendo o jogo contrário? Você não tem como modificar esse. Se eu pudesse, eu retiraria o câncer do corpo do seu pai. Eu também não posso. Mas você pode tirar o câncer de você. Esse que você não tem fisicamente, mas que você está permitindo que tome conta da sua alma. Você não tem um câncer detectável em exames, mas você está permitindo que a repercussão da enfermidade do seu pai lhe deixe mais enferma do que ele. Será que você não pensa na possibilidade de viver bem esses últimos tempos ao lado de seu pai, sendo a melhor filha do mundo? Ou dando a ele, quem sabe, a segurança que ele precisa nessa hora? Seu pai não precisa de uma filha deprimida ao lado dele. Seu pai está precisando de uma filha que o ajude a enfrentar o sofrimento. A mim parece, no mínimo, o egoísmo de sua parte, fechar-se no seu quarto, esquecer do sofrimento da família e acrescentar um a mais. É hora de reagir. Você não tem como mudar o quadro, mas você pode mudar a moldura. Você não tem como modificar a cena final, mas eu tenho certeza que você tem possibilidades de estabelecer agora um jeito diferente de interpretar isso. Ao invés de pensar na sua dor, no seu sofrimento, olha para o seu pai e vai ajudá-lo a viver esta hora. Esteja do lado dele em todos os momentos. E vá viver, vá viajar, vá levar o seu pai para ver o que ele gosta, vá levar o seu pai à medida das possibilidades dele para estar com as pessoas que ele ama. Tire mais tempo da sua vida para estar do lado dele e ao invés de ficar trancada dentro do seu quarto, lamentando de maneira antecipada a morte do seu pai, vá celebrar a vida que ainda resta. Ao invés de ficar antecipando o velório do seu pai, a tristeza que será, que vai vir, que vai ser inevitável, ao invés de ficar antecipando toda essa tragédia, vá descobrir um significado para a vida nesta hora. Ela me olhou assustada, mas parece que acordou. Depois me deu notícias de que aquele susto, de que aquela palavra
despertou dentro dela a responsabilidade. Eu tenho poucos dias ao lado do meu pai, eu vou vivê-los com qualidade. Talvez, minha gente, o que falte para nós seja esse choque. Que nós possamos também descobrir que diante das dificuldades que nós temos, algumas reações ainda são possíveis. O grande problema é quando diante das dificuldades nós não reagimos. Muitas vezes os problemas nos paralisam e a gente não toma nenhuma iniciativa para resolvê-lo. A gente se tranca nos quartos, a gente se tranca na estrofe triste, assim como o poeta coloca na música a tristeza de uma estrofe, uma decepção tão presente nessa estrofe. Eu não tenho amigos, eu estou decepcionado, eu não tenho aonde ir. São frases que justificam qualquer porta trancada. E é fácil a gente se trancar no quarto. É fácil a gente fechar a porta para as soluções. Sabe por quê? Porque enfrentar o desafio das soluções requer esforço de todos nós. Trancar a porta, fechar-se no egoísmo e dizer eu não estou aqui para ninguém é muito fácil. Agora você abrir a porta, enfrentar a doença do pai, enfrentar o fim, enfrentar as situações que virão de tudo isso dá trabalho. E eu sei que na possibilidade de fecharmos a porta, será muito mais fácil fechar. Nós vamos nos apoiar nesta fechadura e vamos nos esquecer do resto. Mas e aí? Depois que morre, depois que termina. Eu sempre digo, minha gente, que a nossa vida, ela é sempre qualificada a partir de dois sentimentos, muito comuns dentro de nós. Ou nós temos saudades boas do que a gente viveu, ou nós temos remorso. São nessas duas vielas que nós vamos, que nós moramos, que nós construímos as nossas casas. Vielas são caminhos estreitos, pois eu digo para você, são caminhos estreitos mesmo. Agora você é que sabe, com a vida que você está vivendo hoje, com aquilo que você está fazendo hoje, é que você descobre se você está construindo saudades ou se você está construindo remorsos. As escolhas que você fez ao longo do dia, hoje, você tem matéria-prima de futuro. Tudo que você escolheu, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você desejou, tudo que você fez. Isto é matéria-prima que um dia vai virar saudade boa de se lembrar, ou vai virar remorso. A menina, diante da incapacidade de lidar com a morte do pai, ela estava criando futuros remorsos. Porque depois que o pai morresse, certamente ele ia lamentar muito o tempo que ela perdeu. Ela ia perder oportunidades preciosas de estar ao lado dele. Coisas que depois da morte você não tem mais como. Só na eternidade. Mas essa eternidade demora para chegar, porque a nossa vida aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E a qualidade da nossa vida na terra depende dessas escolhas que nós fazemos. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de eu não fique desanimado de existir. Porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo este elan vital e a gente vai agregando sempre mais valores para que este elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias.
vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson, e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz. Compreendendo que felicidade, neste caso, não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você, de alguma maneira, projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superar. Igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. A mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva. Que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Que cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perder goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não.
Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece direito seu deitar na sua cama daqui a pouco ou agora já. E você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ficou até aqui, se você parou o seu dia para escutar, isso já te diferencia da maioria. Curta, comente de onde você está ouvindo e dá uma olhadinha nos links da descrição. Com certeza você vai encontrar aí mais conteúdo que continua essa conversa com você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.